Olá meninas, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com a Edi, porque aqui a sintonia é feminina. Ontem, hoje, amanhã e eternamente, enquanto vida eu tiver, eu vou te agradecer pela oportunidade que você me dá de estar compartilhando esse momento contigo, onde quer que você esteja, viu? Gratidão eterna, ó, estamos juntas. Então, o Natal está chegando, gente. O tempo, ele está passando tão rápido, né? E eis que o Natal já está batendo a nossa porta. E será que você aí do outro lado já pensou no Natal que envolve espiritualidade, sabor e respeito? É exatamente sobre isso que nós vamos falar. E para isso eu trouxe duas pessoas muito especiais que nós vamos estar falando sobre isso. Eu espero que de verdade você aí do outro lado esteja com seu coração aberto para poder receber um pouquinho da essência do que vai ser essa nossa troca aqui, tá bom? Muito grata por vocês estarem aqui, sejam bem-vindos. Olha só, gente, nós estamos aqui com o Padre Paulo, só que o Padre Paulo é o padre vegano. Ai, gente, coisa mais linda. Ai, eu acho isso tão fofo, gente, um padre vegano. Cara, isso é muito da hora, é muito bom. Muito grata por você estar aqui, padre. E essa linda, maravilhosa. Eu não sei se eu chamo de culinarista, de chefe de cozinha, não sei usar esses nomes. Marocas no plural. Porque, sim, é possível ter tudo isso junto no Natal, como eu falei aqui na abertura. Aí eu vou pedir para vocês se apresentarem para a nossa audiência e nós vamos começar a falar dessa proposta que é tão linda e tão bacana. Podem começar. Quem se sentir à vontade pode começar a falar primeiro, se apresentar primeiro. Boa noite. Um grande abraço fraterno para todas as internautas, as seguidoras do Bate-Papo com a Edi. Já tive a oportunidade de estar aqui, acho que no início do ano, né? Foi no final do ano passado. Final do ano passado. Pois é, passou muito rápido. Passou rápido. E é uma alegria estar aqui para tratarmos de assuntos tão edificantes para a nossa vida. Eu sou natural de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Tenho 55 anos, sou padre há 10 anos e trabalho atualmente na paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Gramado, bairro Várzea Grande, né? Então, provavelmente muitos já foram em Gramado, na entrada da cidade, onde tem o pórtico, né? Ali no pórtico à direita vão ver uma igreja, é ali que eu estou. Então, se alguém estiver por esses lados, pode passar lá, que será muito bem acolhido. Ah, não temos dúvida. E você, minha querida? Olá, pessoal. Boa noite. Quero agradecer o convite de estar aqui e não poderia recusar, né? Uma mesa sem sacrifício é o que eu mais amo oferecer, né? Então, essa pauta, para mim, foi assim... o elo mais forte, porque estamos falando do Natal, do nascimento, do renascimento, né? E nós temos que dar voz a quem não tem. Eu sou culinarista, chefe de cozinha, elaboro receita para algumas empresas e estou muito feliz pelo convite e vai ser bastante gratificante estar aqui ao lado da Edi, do padre e de toda a equipe. Ah, nós que agradecemos, viu, querida? Muito obrigada. Gente, coisa boa. Vamos lá. A pergunta aqui é sempre para os dois e a gente... É como se nós estivéssemos na mesa de um café, num bate-papo eventual ali. Qual que é o verdadeiro espírito do Natal na visão de cada um de vocês? Posso começar? Por favor. Como a Mara ali diz, né? Pegar o gancho dela, é uma celebração do nascimento de Jesus, que significa também um renascimento na vida de cada um de nós. Esse aniversário tão importante, né, do Filho de Deus,
do Salvador, que se encarnou para a nossa salvação. Ele contagia todos nós. E é uma data que ela vai também transformando o nosso coração. Eu, como padre, já testemunhei de muitas pessoas que estavam de mal uma com a outra, ou dentro da própria família, não se falavam há tempos, mas daí chega o Natal, vai dando aquela energia, aquele ambiente de reconciliação, e vai amolecendo os corações, e daí aquelas pessoas se confraternizam, voltam a se conversar, se perdoam. Então, o Natal, para mim, é essa transformação de vida também. Inclusive, na igreja, a gente tem os tempos do Advento, né? Que são... Do Advento? Tempo do Advento. E o que é isso? É um tempo de preparação para o Natal. Ah, é? Começou semana passada. Aí são 4 semanas. E ela, na verdade, trata de 2 vindas. Da segunda vinda de Jesus, que nós aguardamos ainda, que daí vai ser... Eu creio a implantação do veganismo por completo, né? Porque vai ser um reino de justiça e de paz, a restauração do plano de Deus, que Amém. O plano de Deus é vegano, basta ver lá no Gênesis, e trata da primeira vinda que já aconteceu, que é o Natal. E é um tempo assim, o tempo do Advento é um tempo até, inclusive, de penitência, que a gente até usa o paramento roxo, porque é um tempo ali de se preparar, de endireitar os corações, endireitar a vida, aparar as arestas, arrumar as estradas. E por que não, né? Que muitas pessoas se tornem veganas nesse consertar o coração, consertar a vida. E quem sabe chegar lá no Natal e celebrar a vida realmente. Não, a vida. Não com morte, né? Exatamente. Como aqui a Mara colocou, sem sacrifício. Exatamente. Celebrar a vida com vida. E para mim o Natal é tudo isso aí. Além do nascimento de Jesus, é renovação de vida, é tempo de conversão, de mudança, de crescimento. E a gente também tem que se trabalhar sempre, né? Nós sempre podemos trabalhar um pouco a nossa própria essência. Hoje sermos melhores do que ontem, amanhã sermos melhores do que hoje. E isso é para a vida toda, né? Sempre, todo dia a gente está se convertendo. Exatamente. E você, minha querida? Olha, eu concordo plenamente com o que o padre falou, e tocante, né? Ouvir essa palavra tão gostosa vinda do padre. E também eu falo muito do renascimento, né? Foi o nascimento de Cristo, né? Mas eu falo muito do renascimento para nós, né? Para nós, entre os amigos, entre os irmãos, porque muitas vezes a gente tem que deixar a Bíblia fala do velho homem, né? O velho homem morrer. E o que tem nesse velho homem? Muita coisa que não é boa, né? E aí, com o espírito de Natal, a gente vai lapidando a vida da gente, e aí aceitando e entendendo a dor do irmão. Também tem uma parte na Bíblia que fala que nós temos que suportar a dor do nosso irmão. Então, no Natal, eu acho que vem muito... essa palavra chega com muito aconchego no nosso coração de que, olha, dezembro é renascimento, sabe? Como é que você vai sentar na mesa se você não suporta a dor do seu irmão? Isso. Então, você tem que suportar a dor e carregar junto, ajudar a carregar, né? Também, eu acho que traz para partilhar... uma mesa sem sacrifício, se você vai partilhar uma refeição, uma ceia, né, que é tão importante para o círculo familiar, para o círculo de amigos. Muitas pessoas não têm a família, mas procuram uma família para estar junto. Então, nós temos que realmente suportar a diferença do irmão. E sempre, seria suportar sempre, mas eu acho que o espírito de Natal nos deixa mais, como eu posso dizer, mais aberto. O que o Natal ele traz esse convite ao renascimento, né? Eu acho que, apesar desse mundo que nós vivemos hoje, um mundo tão
em alguns momentos tão raso e tão superficial, na base dos likes e das curtidas, né? Eu acho que a essência do que é o Natal, daquilo que vem atrás, né, da lição, do ensinamento, que é a mensagem de tudo, e principal, que é o perdão, que é o amor, que é o renascimento. Isso deveria ser mais sentido por nós, né? Eu acho que é esse convite a essa reflexão, a esse renascimento, para que nós possamos melhorar enquanto pessoas, né? Eu acho que parte muito disso, ainda mais nesse mundo tão barulhento e confuso que a gente vive hoje, né? E aonde que o veganismo e a espiritualidade se encontram, por exemplo? De que forma que vocês enxergam que o veganismo ele possa dialogar com a compaixão, a ética e o amor ao próximo, que são, ou deveriam ser, tão presentes nessa mensagem de Natal? Porque a ideia aqui é justamente isso. Nós trazemos essa visão, esse olhar para esse momento, principalmente numa hora, como o padre bem mesmo falou, que como que nós vamos comemorar o nascimento com a morte? É um paradoxo muito grande, né? Então, como que esses dois temas eles se encontram? Padre, o que o senhor acha? Eu penso que o veganismo e o cristianismo, a espiritualidade cristã, eu uso sim uma palavra-chave, que é plano de Deus. Tá. Digamos, nós, assim, pela teologia, né, estudamos que Deus Pai criou o universo, criou o mundo, vegano, perfeito, Adão e Eva, lá, nossos primeiros pais, junto com os animais, vivendo em harmonia. Ali tem a ordem de Deus da alimentação, eram legumes, frutos, frutas, vegetais, grãos, cereais. Está ali no Gênesis 1, 29. E aí o ser humano, infelizmente, desfez essa aliança com Deus por meio do orgulho, quis ser igual ou maior do que Deus e perdeu essa realidade do paraíso. Mas Deus não desistiu do seu plano, Deus Pai. Aí o que ele fez? Ele enviou o seu Filho para, né, resgatar aquilo que tinha perdido a graça de Deus. O ser humano tinha perdido a graça da filiação divina. Aí, com Jesus assumindo a nossa condição humana, ele nos tornou novamente filhos e filhas de Deus. Certo. Ele divinizou a nossa humanidade que havia sido perdida. Os animais nunca saíram do plano de Deus, né? Eles sempre permaneceram, não foram eles que se rebelaram contra Deus. Então, a humanidade precisou ser resgatada. Então, esse nascimento de Jesus, ele significa, né, que acreditamos também que um dia ele voltará e instituirá um reino de justiça e de paz, que é a restauração do plano de Deus. E aí que entra o veganismo, né? Porque o plano de Deus, ele é vegano. Será a restauração daquilo que nós vivíamos no paraíso. Agora, como isso se dará, quando se dará, isso é um mistério, que a gente não sabe tudo, né? Verdade. Muita não sabemos coisa. Nada, né? Não sabemos. Quase nada, né? É bem isso, não sabemos nada. Então, mas a gente acredita nessas promessas que são muito fortes na Bíblia, desse mundo restaurado, desse plano de Deus restaurado. Inclusive, segunda-feira passada, a leitura da missa dizia que o lobo e o cordeiro pastarão na mesma relva, a vaca e o urso comerão pastos juntos, a criança brincará na toca da serpente, não se fará mal nenhum em toda a face da terra, porque a humanidade estará cheia da ciência do Senhor, assim como o oceano está tomado de águas. Isso é em Isaías 11, quem gosta de leitura bíblica eu indico, capítulo 11 de Isaías 6 a 9. Essa e outras promessas dessa restauração do plano de Deus. Então aí que eu vejo o elo de ligação entre a espiritualidade cristã e o veganismo, que a prática do reino de Deus é uma prática vegana.
Ai, gente, meu coração tá tão quentinho, assim, acolhido, de escutar, se deixar aqui, sério. Eu fico escutando assim, eu falo, gente, coisa boa escutar isso. Isso é tão bom. E você, minha Que querida? reconfortante, né? Não é? É, o padre falando, eu fico pensando, então vamos fazer isso, vamos praticar. Como é que nós vamos celebrar o Natal? Né? Como é que vamos celebrar o Natal sendo vegano, estando, né, vegano? Como é que vamos celebrar? A palavra de Deus já fala tudo, né? Já nos dá o ensinamento, né? Então, o lobo e a ovelha andaram junto, então eu posso sentar à mesa com o meu inimigo? Não é? Eu posso partilhar da ceia com o meu inimigo? E tem muito isso, né? De não vou sentar porque há diferença entre eu e você. E Natal e veganismo não pode ter isso, né? Então, não pode ter esse sacrifício, essa separação, porque é amor, gente. É reconstrução, renascimento, e a palavra de Deus fala somente nisso, né? É verdade, né? Na verdade, tanto tempo já se passou e hoje, como eu falei antes, né? É um mundo que nós vimos tantas coisas acontecerem de uma forma tão rápida e quando nós falamos de respeito, de compaixão, de amor, parece que são valores que foram ficando lá para trás, né? Exato. Parece que são coisas assim que você fala, nossa, mas como? Porque hoje parece que a vida ela se tornou tão insignificante, porque tudo acontece, pessoas matam e morrem a todo instante por motivos fúteis, né? Parece que perdeu-se o valor, né? Então, essa questão é algo, é esse elo que nos nutre, né? Uhum. É esse elo que, ou pelo menos, deveria nos nutrir, nos manter, porque, acima de tudo, é sobre isso. É sobre a fé, é sobre o amor, é sobre o respeito. E respeito a todas as formas de vida, porque todas elas são importantes. Sim. Uhum. E, de acordo até com a pregação aqui do padre, na própria Bíblia, há elementos, como ele mencionou uma passagem da Bíblia aqui, onde se mostra que sim, né? A ordem de Deus é vegana. Exato. Sim. E isso não sou eu que estou falando e nem ninguém, isso vem da própria Bíblia, né? Uhum. Então, é sobre isso, assim, e eu acho que o Natal, essa mensagem, eu acho que é uma mensagem que tem que ser passada todos os dias, haja visto que o padre está lá fazendo, né, a sua pregação, as suas missas, sempre trazendo essa mensagem que é uma constante. Mas é claro que nessa época é uma coisa que fica muito mais latente, porque é um momento simbólico, onde pessoas se reúnem ali e é sobre isso, sobre falar sobre vida no momento de renascimento. Exatamente. Uhum. Né? Exatamente sobre isso. Eu acho que essa deveria ser a essência principal de tudo isso. Uhum. Né? Ainda mais para que... Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de respeito, quando a gente fala de compaixão, é intrínseco entre nós, ou deveria ser. Exatamente, Deveria ser, né? Eu acho que é muito sobre isso. Eu pensei numa coisa, agora sim, muitas pessoas veganas, eu acredito que elas sintam dependendo, né, da sua realidade, claro, mas acredito que elas sintam um desconforto nesse momento também, que, por exemplo, falando aqui de uma ceia de Natal, né? As pessoas vão se reunir, a pessoa é lá vegana, mas ela está entre os seus que não são. E essa pessoa, muitas vezes, ela se sente desconfortável ali, ela se sente fora da caixa. Existem até, às vezes, expressões familiares das pessoas ali que estão no entorno. Ah, mas é Natal, você vai deixar de confraternizar com a sua família por causa disso ou por causa daquilo. Padre, o senhor, como sendo um pregador da palavra, né? Se é que eu posso dar essa expressão. Qual o conselho que o senhor dá para uma pessoa assim? Porque me veio isso agora, né? Porque aí aquele momento que deveria ou poderia ser de união, às vezes pode se tornar um momento de desavença ali, justamente por essa questão. Como que...
Não é fácil ser vegano, né? Eu participo, no que eu não posso me isolar. E acho que nenhuma pessoa pode se isolar também nesses momentos, mas ela pode colocar a sua carne vegetal lá, fazer ela e ser vegano também ali, dar um testemunho de veganismo ali também. E não dá espaço para discussões, se alguém provocar, manter a sobriedade. Sim. Né? Não se incomodar, porque eu também, muitas pessoas me procuram, né? Que passaram experiências traumáticas na família, nesses momentos de celebração. E só foi querer responder, só deu briga, discussão, choro. Pois é, por isso até que eu fiz essa pergunta, né? Porque acho que a pessoa se sente tão fora de contexto ali, mas de repente é isso, nem que seja para comer arroz com alface, porque na verdade a essência do que é o Natal é essa comunhão de estar entre as pessoas, de ter essa troca para celebrar, né? E, ok, né? Mesmo que eu vá comer arroz com alface, eu estou presente aqui. Sim. Exato. Né? Que é o que mais conta. Sim. E aí eu estou respeitando a sua escolha em comer carne, embora isso me gere um desconforto, e você respeita a minha. E assim respeitamos as nossas diferenças e nos mantemos, ou pelo menos tentamos nos manter bem ali naquele ambiente. Né? Porque, como o padre mesmo falou, acho que várias pessoas já passaram por essas situações e acabaram levando para um outro lado, e o que era para ser uma confraternização acaba virando um momento de discussão ali, Exatamente. né? Que foge dessa essência, né? Sim. E o recado já foi dado, né? O conselho do padre aqui para todos. Falou por si só, né? Já falou por si só. Então, nós já temos que ir participar com espírito de tolerância, né? Ser tolerante, comer o que a gente come normalmente, ou então leva um prato para surpreender. Eu não passo fome em lugar nenhum. Geralmente eu faço até a ceia, né, Edi? Ai, meu Deus, gente. E aí, A gente já fica com água na boca aqui. Cadê a comida do vegano? A turma toda comeu a comida do Vai vegano. atacar a comida do vegano, né? Então Pois já sempre passei falo, por isso, é verdade. exatamente. Faça É você um bom verdade. prato e leve pra ceia. Pronto, Não boa, é isso mesmo. Surpreenda eles. É isso aí. Padre, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Até nós já falamos nisso lá atrás, mas para quem tá ouvindo agora, eu acredito até que seja um tema de curiosidade dessa pessoa que está escutando a gente. Como que a igreja encara um padre vegano? O senhor enfrenta objeções? Eu lembro da sua resposta lá do passado, vamos ver como as coisas hoje estão. De um ano atrás, vamos ver como as coisas hoje estão. Eu encontro entre meus colegas padres, assim, todos os tipos de como é que é? Provocação? Não, de reações. Reações. Todos os tipos de reações. Então, tem aqueles que ficam indiferentes, né? Que meio que isolam a gente. Tem aqueles que fazem piada, que... Esses dias tinha uma reunião até, daí ele veio lá, mas ele é, assim, brincalhão sempre com todo mundo, né? E eu sei que a gente se dá bem, éramos amigos no seminário, mas ele eles me chamam de PC, né? Mas PC, e daí a cenoura, coitada, ela sofre. Ai, gente, é isso que a gente escuta muito, né? E eu, o que é isso, né? Não entro na provocação, né? E tem aqueles que respeitam, como esse padre que eu estou convivendo agora, ele não é vegano. Mas ele me respeita, sim. Ele vai comigo nos restaurantes veganos. Sábado, domingo. Ah, que bacana, né? Que bacana. E se alimenta muito bem, né, padre? Se alimenta bem, ele gosta, ele deu um testemunho que ele já tinha convivido um ano comigo lá em 2014, que ele conseguiu emagrecer, conseguiu dormir melhor, ter mais disposição, porque começou a comer mais salada. Exato. Ah, que legal, tá vendo? E eliminar muitas coisas pesadas, assim. Aí ele vai no mercado e compra para mim Fazenda do Futuro, Goshen, Vida Veg, ele compra. Ah, gente, ó, para quem não sabe, essas marcas que o padre tá mencionando aqui são marcas de produtos veganos, né? Que nós comemos
as carnes vegetais, né? Enfim, e a ideia aqui do vegano, cabe uma ressalva, penso eu aqui, que nós não temos a intenção de substituir nada. Eu já escutei muito isso, não sei vocês. Mas... Sim. Linguiça? Todo dia. Linguiça vegana, porque... Não, gente, nós não temos essa necessidade, ponto. Isso é o que basta, porque Sim. uma vez que você é vegano, que você de fato se torna pela causa, pela essência do que é essa filosofia de vida, todas essas outras questões, esse leite, carne, linguiça, salsicha, os embutidos de uma maneira geral, eles deixam de existir, de fazer sentido, ponto. A ideia jamais é substituir, nós não temos essa necessidade. Né? Claro que a indústria veio e colocou isso tudo e ok, tá tudo certo, Sim. mas não porque nós sintamos falta disso. Não é a ideia. Porque isso é uma das coisas que eu mais escuto, assim, né? Tá vendo? Você é vegana, mas tá aí comendo linguiça. Sim. Enfim, né? Não cabe uma discussão, mas cabe aqui um esclarecimento, né? Sim, com certeza. Não é? E a indústria tem um poder, né? Tem poder aquisitivo de trazer uma memória infantil, uma memória que deixa lá atrás. Então, tem algumas pessoas que têm essa necessidade. Ainda mais acho que é aquele que está vindo nesse momento, né? Isso. Eu acho que talvez a pessoa que está vindo para o veganismo agora, ela ainda esteja ali, talvez até no momento estando entre os seus, no convívio social, Exato. de ter ali algo que lembre, né? Isso talvez na fase da transição, isso seja um suporte até mais importante. Importante. Né? Sim. Importante. Mas para nós aqui, isso não... E tudo bem, aqui não é um julgamento, é só uma explicação. Sim. Né? Uhum. E tá tudo certo. E que bom que essa pessoa que está nessa fase de transição, que está vindo para o veganismo agora, se ela consegue sentir conforto ali dessa questão, porque a comida é muito ligada ao emocional, né? As nossas memórias emocionais. infantis, Exatamente. né? Se isso ajuda essa pessoa a se manter nessa fase, tá tudo bem. Ótimo. E que bom. Que bom. Né? Porque Exatamente. eu sou de uma época que o veganismo, Jesus, falava que era vegano, o povo achava que eu era um ET. Né? Que eu ia virar uma minhoca. Enfim, era uma lagarta. Eu escutei tanta piada já que Deus Pai, né? E fico muito feliz de ver esse movimento crescendo, sabe? Fico muito, muito feliz mesmo. Acho muito legal. Agora, para você, minha querida, como foi essa decisão de ser uma chefe vegana? Olha, eu trabalho com alimentação desde os 16 anos. Olha. Né? Tive um restaurante, fui promotora de eventos por muitos anos. Dentro desse restaurante, fiz vários casamentos, debutante, várias confraternizações. E eu vivia muito bem. Era um restaurante convencional? Convencional. Ok. Vivia muito bem, mas aí eu quis parar de consumir proteína animal, né? Quis parar de ficar mexendo com sangue e com a matança, né? Porque eu comprava muito para o meu restaurante. E aí em 2013 eu comecei a pensar e aí conheci o Flávio Gusti. Nós já gravamos com ele aqui. Aliás, né? Flávio, um beijo para você. Ele está passando aí, né, por um problema de saúde bem desafiador. Exato. Ele esteve aqui com a gente. Inclusive, no dia que ele veio gravar, foi quando ele começou a manifestar. Porque ele veio com o olho vermelho. E achando... Né, que era ali uma irritação ocular ali, já era ali. Flávio, força para você e, enfim, no que a gente puder ajudar aqui, estamos juntos e torcendo para que você se recupere, fique bem, porque você é uma das fortes vozes do veganismo, né? Inclusive, ele é meu padrinho de veganismo. O Flávio? O Flávio é meu padrinho de veganismo. Então, tudo que me convenceu a ser vegano foi o Flávio me enchendo o saco, né? Daquele jeito dele, o jeito irreverente dele, o personagem posso falar porque dele, as pessoas né? conhecem ele como ele é, né? Então, falando do jeito dele e tal. E aí foi que foi me instruindo, né? E então aprendi bastante com o Flávio, comecei a estudar também e fiquei olhando as geleiras e eu não queria mais participar disso, né? E aí fechei meu restaurante, abri um delivery em Barueri,
Tá. É. E aí o delivery não saía de jeito nenhum, porque é meio que interior, né? Barueri já é um caminhozinho indo para Itapevi, então é meio que parado para lá. E aí eu comecei a vender também, junto com as marmitas veganas, comecei a vender orgânico. Ah, que bacana, Orgânico. que legal. E aí começou a muito dar uma bom. saída, uma levantadinha. E aí comecei a trilhar o meu caminho do veganismo. Aí vim para São Paulo, fui morar ali na Vila Romana, né? E aí fui chefe de cozinha e gerente da Coruja Churrascaria. Ah, tá, não conheço, mas é muito bem falada. Sim, Já sim. foi lá, padre? Ainda não, mas ouvi ótimas referências. Rapaz, Sim, tem que ir muito, lá, muito aproveitar bom. sua passada por aqui. Elaborei bastante pratos lá no Coruja. Depois tive um problema de saúde, um câncer no ovário esquerdo. Você, mulher, teve um câncer? Sim. Quando foi isso? Tem 4 anos. 5 anos. Tem 5 anos. E aí, o médico também ele falava, olha, isso aqui você tem que deixar escrito e falar para todo mundo que a sua vida está segura, assim, por um fio, porque você é vegana. Porque se você tivesse comorbidades, você já teria ido há muito tempo. Gente, vocês ouviram isso? Nossa, Exatamente. fantástico. Caraca, olha Porque você não isso. tem comorbidade, você não tem diabetes, você não tem colesterol, você não tem pressão alta. Se você tivesse o câncer e mais isso, você teria já ido embora já faz tempo. Então, fiz o tratamento, foram 2 anos de tratamento e ainda volto de 6 em 6 meses, né? Porque não está muito longe, foi recente. E aí, eu me afastei do Coruja. Aí, quando voltei, eu fui gerenciar a Padoca Vegan. E depois saí da Padoca, fui fazer um tour na Amazônia pela Sea Shepherd, né? Gente, que legal, fui que fazer bacana. a coordenação da cozinha do navio. E Caramba, estou por aí, elaborando cardápio. Então, é libertador, né? O veganismo é libertador. E muito bom saber que já teria ido através da voz e a palavra de um médico falar isso para você. Isso é de suma importância para mim, sabe? Lógico. Então me deu uma força assim enorme de estar mesmo colocando alimentação sem sacrifício na mesa, porque você tá colocando vida. Sim. Sabe? Exatamente. Se eu não tivesse começado a me cuidar da minha essência, da minha espiritualidade, Sim. até, eu já teria ido embora junto com o câncer. Gente, Né? que fantástico, que Então, bacana. Essa trilha do veganismo, para mim, é uma trilha, assim, de renascimento. É isso Renascimento mesmo. total. A minha mãe teve câncer no colo do útero, ela se curou, teve alta agora em janeiro dos 5 anos, né? Sim. E eu lembro que quando minha mãe não é vegana nem vegetariana, mas eu lembro que quando ela descobriu o câncer, eu conversei com ela e aí falei da questão da carne, do leite. E durante esses 5 anos a minha mãe não comeu nada. Hoje só. ela voltou, mas enfim. E eu tenho certeza que isso foi essencial também nessa questão do tratamento dela. Total, com certeza. Né? Claro que aí foi uma escolha dela, eu não impus nada, eu apenas coloquei e ela se abriu, recebeu e passou todo esse tempo totalmente isenta de qualquer produto de origem animal. Ela foi vegana durante 5 anos. Que coisa né? boa. E que bacana que ela fez essa escolha por ela, né? E hoje está aí, firme e forte para contar a história. Que legal. Padre, eu agora aqui, o senhor tem muitos seguidores, porque a rede social hoje é tudo, né, gente? É tudo. Você se conecta com com várias pessoas aqui do outro lado do mundo, enfim. E o senhor é muito ativo nas redes, né? Como que é isso? Como que é essa sua troca com essas pessoas? Como que é o padre vegano na rede social? Que eu acho que acredito que... como que eu posso falar? Os seus maiores fiéis venham dali? Como que é? Muita gente demoniza a rede social, né? Mas eu vejo como uma grande bênção que pelas redes sociais eu conheci pessoas maravilhosas de todo o Brasil.
Que bacana. Tive experiências maravilhosas. E tudo isso, eu sempre penso, os animais me proporcionam isso, né? Que a bacana. defesa dos animais. Então, no VegFest mesmo agora, eu estou conhecendo pessoas pessoalmente que só pelas redes sociais eu já tinha interagido, conversado. Eu fiz 2 jornadas veganas pelos animais, né? Pelo Brasil, em 2023 e nesse ano. É mesmo? Sim. Então, primeira vez eu aluguei um carro e saí, fui até Belo Horizonte. De Belo Horizonte fui de avião para Brasília, de lá para Salvador, para Governador Valadares, aí fiz o caminho de volta. E o que você fazia exatamente nessa Eu ia dar palestra trajetória? sobre compaixão animal, sobre compaixão animal, na Bíblia. Então eu lancei essa ideia na internet, olha, eu estou aí disponível para ir em todo lugar do Brasil. Quem me convidar, eu tô indo. E a aceitação foi boa? Foi. Muito boa. Uhum. E assim, na loucura, né? Uma loucura de fazer algo pelos animais. Muito bom. O chamado, né? Foi chamado. Um mês inteiro. Então, ali, esse casal de Curitiba, que até hoje está me acompanhando, foi o primeiro que me acolheu. Eles organizaram lá um lugar vegano para mim dar palestra. Fui em muitos centros espíritas, né, que são bacana. aqueles que mais acolhem o meu trabalho. Eu acho isso, só um parênteses, desculpa, eu acho isso fantástico. Porque é algo que vai além. Esse é o ponto, que vai pela causa. Uhum. Que vai além de uma possível diferença que possa existir, porque Deus é um só e Deus é amor. Ponto. Sim. Eu acho que quando nós ultrapassamos essa barreira daquilo que eu acredito que é certo para mim, que pode ser diferente para você e para o outro, e nós compreendemos a essência disso que vai além, Exatamente. cara, sensacional. E sabe, assim, esse negócio de cada lugar eu ficava hospedado numa casa. E Que bacana. tudo gente que eu só conheci pela rede social. Mas o encontro é como se a gente se conhecesse desde a infância. Que legal. Tudo família. Aí repeti a dose esse ano, né? Só que eu fui de avião daí. E claro que eu faço isso com muita antecedência, daí o valor é bem mínimo, né? As passagens e tudo. E daí levo os meus livros. A primeira vez eu levei livro, camiseta e boné para ajudar nas despesas, que tem despesa, claro, né? Claro. Na primeira eu gastei 16 mil reais e arrecadei 9. Então eu teve ali um déficit de 6 mil, mas foram umas férias intensas, que eu teria gastado muito mais e não teria saboreado nada. Que bacana isso, E tudo né? isso a rede social me proporciona. Eu vendo os livros por ali também. Trouxe seu publico. livro? Não, que eu vim de carona, daí não tinha muito espaço. Ah, tá bom. Mas aí a gente deixa aqui também depois para poder... Aí deixa a forma de contato, o livro. Acho que o senhor tem 2, não é isso? Não, eu tenho 3. 3? Eu tenho o primeiro volume, bacana. o segundo volume e tenho um devocionário para veganos e pessoas da causa animal. Olha, que bacana, que legal. Um livro de orações. Ah, que bonitinho. Que é legal. ecumênico, né? Por isso é para todas as religiões, não é direcionado para o católico. Ali tem oração para animal doente, para animal que já partiu, para encontrar animal perdido, para acalmar um animal. Olha, gente, você tá vendo aí do outro lado? E outras. Nossa, que legal, padre. Que bacana isso. Olha, muito bom, né? Muito lindo, né? Gente, então, é uma coisa que vai além. É ecumênico, né? É ecumênico. Vai além, É ecumênico, né? Gente, acho isso muito legal. Mulher, deixa eu te fazer uma pergunta. Falando agora de comidinha aqui. Vamos lá. Querida, vamos lá. Para quem tá do outro lado, que não conhece, quais são os pratos tradicionais que nós conseguimos hoje veganizar sem estar complicando? Porque às vezes tem a mãe do outro lado, que tem lá o filho, e fala, nossa, mas o que eu vou fazer da vida? Ou até mesmo aquela pessoa que de repente falou, cara, interessante. Ou aquela que está nessa fase de transição e é o primeiro Natal vegetal dela, ela vai falar, meu Deus, e aí? Mulher, dá uma dica aí pra gente. Bora lá. Olha, o veganismo tem ótimas sugestões. E, por exemplo, hoje nós conseguimos fazer praticamente uma ceia completa sem deixar faltar nada, porque o que manda é o paladar, né? Sim. O que manda é o paladar. E a indústria tem investido muito no vegetal.
Então, hoje nós temos, não gostamos de citar o nome animal, mas nós temos a proteína texturizada, que fazemos o pernil, fazemos o lombo de jaca recheado, que é sensacional. Ai, muito gente. bom. Olha, eu dei até salivei agora aqui. Pois é. Meu Deus. Temos salpicões, né? Salpicão com proteína texturizada também. Inclusive, hoje no VegFest a gente estava falando sobre aonde encontrar essas proteínas, né? Nós temos cerealistas, nós temos Goshen, nós temos várias marcas muito boas no mercado. Isso é verdade. Então, não vai ficar faltando nada. A ceia será completa, deliciosa e sem sacrifício na mesa, gente. Eu acho que é o momento de surpreender quem não é. Exatamente. Sabe? Então, se for convidada para uma ceia, leva um prato lindo, maravilhoso, vegano, né? Surpreenda. Nas suas redes sociais, você tem dicas assim? Você tem receitinhas ou não? Não tenho tempo de dar. Não dá, né, tempo. mulher? Eu quero tanto. Eu vou parar uma hora, não sei quando, né? E vou começar a dar. Mas é muito importante, né? Eu acho que é até legal, né? Porque as pessoas te conhecem, você sempre está indo para cima e para baixo e tal, né? Pelo menos ali, fala, puta, vou lá, um básico, né? Alguma coisa assim. Gente, ela falou da jaca. Para quem não sabe, aqui cabe outro parênteses. Nós temos as coxinhas de jaca, né? Sim. Que, por exemplo, jaca é uma fruta que eu não gosto. Eu gosto de todas as frutas, menos de jaca e figo. Mas a coxinha. a carne de jaca lá, a jaca desfiada, gente. Meu Deus do céu. Cara, você não fala. Aí, você que está aí do outro lado já deve ter ouvido falar, porque popularizou muito essa questão da coxinha de jaca, né? Isso daí virou... Meu, se você come... Cara, não tem como não amar esse... Eu que não gosto de jaca, eu confesso que no começo, quando eu vi ali, eu falei, gente, acho que eu não vou gostar, porque, lógico, eu associo a fruta, né? Sim. Cara, nada a ver. E é sensacional, nada a ver. Né? É uma delícia, é uma delícia. Sensacional. Aí você come, fica leve, a digestão é rápida, não fica aquela coisa pesada lá, você fica lá empanzinado, emburrado, né? Pesado, fica todo ado ali, ou toda ada. Você come, tem uma digestão tranquila, tá belezinha. E outra, a gente come com prazer, a gente come com sabor e a gente come com amor. Exatamente. Né? É isso. Ai, gente, é isso que é muito bom, né? Muito isso que é importante. muito bacana. Ô, padre, dentre os seus fiéis, assim, existe... O senhor já parou para pensar, para ver, por exemplo, se são mais jovens, são pessoas mais maduras e são pessoas essencialmente veganas ou não? São pessoas que, apesar de não serem, estão ali pelo que gostam? Ou já teve algum fiel que fala assim, padre, eu não era, mas aí eu conheci o senhor, comecei a seguir e hoje me tornei vegano? Bom, a minha paróquia, atualmente, ela tem de todas as faixas etárias. Tem grupo de jovens muito forte, de adolescentes, tem de casais, tem de idosos. Então, ela é bem heterogênea. Uhum. Não conheço nenhum vegano ainda. Lá da paróquia, não? Não, é que eu também cheguei lá faz pouco tempo. Uhum. Com relação, assim, se alguma pessoa ficou vegana, eu tive um testemunho ano passado, quando eu estava em Canela, que um homem chegou lá para falar comigo, um paroquiano, e disse, padre, eu estou muito aflito. Estou muito aflito porque eu tenho uma filha vegana e ela não quer vir na igreja. Nunca chegou um momento que ela se revoltou e não quis vir mais na igreja, porque na igreja toda hora tem anúncio de churrasco, de frango e coisa, e ela não consegue aceitar. E eu sou um churrasqueiro, ajudo nas festas da paróquia, e esses dias aí a minha filha até resgatou uma porca, mandou para cirurgia e tudo, tá lá em casa. E agora me aparece um padre vegano aqui. Será que a minha filha tá certa? Ele falou assim? Olha isso. Fantástico! E aí, gente? Essa foi boa! E aí? Será que ela tá certa? Gente, que bacana!
Não, eu acho que o senhor deve pensar melhor na sua filha. Gente, que eu acho que ela legal. tá certa, sim. Eu acho que ele ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Sim, Nossa, que mas negócio então, é né? Pois é. Eu acho que o negócio é sério, gente. Sim. Daí outro dia ele veio lá, pegou meu livro. É. Aham. E depois, assim, numa outra reunião que teve, ele veio lá me chamou no cantinho e disse: Padre, faz 20 dias que eu não como carne. Olha, que bonitinho! Muito bom. Ai, que bacana, gente. Que legal. Tô sendo zoado pelos meus amigos, tudo. Estão me dizendo que eu não sou mais homem. Olha. Tem Eles muito- falam isso? Tem muito essa coisa, né? De ligar a masculinidade com o consumo de carne, né? Tem muito isso. Gente, coisa mais tosca. que ponto? Você se autoafirmar em cima disso, né? Exato. Meu Deus E do daí- céu. Não é por si só. Precisa de um Não. elemento externo, né? Eu não tive mais contato, não sei se ele perseverou, mas teve esse caso aí que me marcou muito. Gente, eu fiquei imaginando a reação dele assim. Essa foi boa, essa foi engraçada. Essa é boa. Muito bom. Sim. Deixa eu te falar uma outra pergunta agora, minha querida. Muita gente acha, isso eu escuto muito, que uma ceia vegana ela é cara ou muito sofisticada, né? As pessoas já acham que a alimentação vegana é cara no dia a dia. Eu não sei vocês, mas é algo que eu escuto sempre, 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 sempre. Inclusive, algumas pessoas já chegaram para mim e justificaram o fato de não intencionarem ser veganas em algum momento porque é uma alimentação cara, é um estilo de vida caro. Eu falo, gente, é o oposto. É totalmente o oposto, né? Pensando naquela pessoa que né, tá lá numa situação mais fragilizada hoje, financeiramente falando, Sim. né? Ó, enfim. Qual um prato simples e bem econômico que você indica para essa pessoa? Pensando nessa condição, nessa pessoa, condição. exatamente, Olha, Edi, hoje nós temos pratos a todo custo, né? De todos os valores. Então, tem ceia completa de todos os valores também. Então, tem uma ceia completa para quem pode pouco e tem uma ceia completa mais sofisticada para quem pode muito também. Eu trabalho para que tenha e seja servida uma alimentação periférica, sabe? Uma alimentação realmente que todos possam estar bem alimentados, né? Então, faço a maioria das ceias com 3 tipos de valores, para que tenha uma ceia completa e seja oferecido tudo, né? Desde de entrada, sobremesa, para quem pode pouco e para quem pode um pouco mais. porque... Então, tem para todos os bolsos e isso é gosto. importante, né? Porque a gente cai muito nesse lugar assim, né? Ah, não, mas ser vegano é caro. Ser vegano é muito caro. Gente, se fosse muito caro, não é, porque eu me mantenho no veganismo já há mais de 20 anos já e é sobre isso, né? São escolhas simples que a gente pode fazer e nutritivas, né? Exatamente. E nutritivas, que fique claro isso, porque eu faço questão. Isso é uma coisa que eu faço muita questão de falar. Tenho 53 anos, nunca tive anemia, nunca tive nenhum problema de saúde por ser vegana. Eu sou vegetariana há 35 anos, vegana há mais de 20 anos e nunca, muito pelo contrário, tenho uma saúde muito boa. A minha única questão hoje é uma questão de climatério. Tirando isso, a minha saúde é excelente, ponto. Então, Muito eu sou bom. um exemplo real de que isso é uma falácia. Sabe assim? De que o vegano é desnutrido, o vegano é doente. Não. Ou então que o veganismo é para quem é rico, né? Pois é, muito pelo Exato, contrário, muito gente. pelo Muito contrário. pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário mesmo, porque, enfim. Padre, eu fiquei com uma curiosidade, porque eu sou dessas, né? Bem curiosa. Sim. Lá na sua paróquia, quando o senhor vai pregar para os seus fiéis sobre o veganismo, o senhor coloca no contexto, qual é a receptividade das pessoas em relação a isso? Porque antes eu fiz uma pergunta anterior, só que aí agora veio o contrário. Alguma pessoa deixou de frequentar a igreja por conta disso? O senhor já soube de algum caso assim? E qual é o entendimento e a aceitação dessas pessoas? Porque eu acredito que lá dentro da sua pregação o senhor insira isso. Ou não é assim? Não. Como é? Ou tem
Ou a igreja limita em relação a isso? Boa, quero saber isso também. Olha, na verdade, Edi, eu não falo. Não fala, não pode? Não que poderia, mas eu creio que daria só polêmica e ia dar um efeito contrário. É. Eu acredito que sim, porque ali a igreja, infelizmente, sobrevive desses eventos, né? De carnes. E o que eu acho que muito mais do que criar polêmica, o que dá mais resultado é o testemunho. Sim, isso sim. Todo mundo sabe ali que eu sou vegano. E todo mundo deve se questionar o porquê. Claro que, às vezes, quando a leitura da missa vem nesse sentido, eu dou umas cutucadas, né? Como veio essa aí, esses dias da leitura de Daniel, que ele foi desafiado a comer a carne do rei lá. A comida do rei, não diz que era carne, mas provavelmente, com certeza eram carnes. E ele fez o desafio, né, de comer só legumes e verduras e frutas e vegetais, e depois fizesse uma comparação dele, depois de 10 dias, comparasse ele com outros que comiam carne para ver o resultado. E ele era 10 vezes mais vistoso, mais rápido no raciocínio, mais esbelto, a pele melhor e tudo. Então, eu conto essa história em detalhes, né? E também falei que alguns aí foram sacrificados. Só veio a leitura na missa também da mãe com 7 filhos por se negarem a comer carne de porco, né? E foram mortos lá pelo imperador Seleucida. Então, eles foram mortos porque não quiseram comer carne de porco. Daí todo mundo já arregalou o olho, assim, né? E nessas, quando a leitura vem, daí se alguém vier me questionar, eu vou dizer, mas eu nunca ninguém veio questionar, mas é o que a leitura está dizendo, né? Então a minha missão é passar a leitura do dia, mas eu creio que o fato de ser vegano, sim, já gera um grande impacto, só pelo fato de saber que, né? E alguma pessoa já chegou a abordar assim? Nossa, padre, você é vegano? Alguém já chegou com alguma curiosidade, falar alguma coisinha assim? Sim. O povo é muito gentil com o padre, né? Os paroquianos, eles nunca atacam, nunca... Às vezes, tem casos isolados, né? Mas eles tratam a gente com muito respeito. Uma vez um senhor veio e, pois é, padre, eu queria entender um pouco esse negócio do senhor não comer carne, onde é que está o fundamento disso, né? Aí, por um acaso, eu tinha uma faca, mas uma faca que eu usava para cortar cenoura, para cortar abóbora, né? É uma faca grande, né? Aí eu peguei a faca e mostrei para ele. O senhor tem a coragem de enfiar isso aqui no coração de um boi, de um porco? E ele ficou sem resposta. Não, padre, entendi, tudo bem. Pronto. Né? Por si só já... Muito bom. Aproveitando essa fala, Edi, quando eu estava em tratamento, como a minha casa tem escada, eu precisei ficar na casa da minha irmã. E ela tem um neto de 4 anos. E aí toda manhã eu me alimentava com fruta, né? Um pãozinho na chapa. E ele falava, não vai tomar leite? Tia, por que você não toma leite? O neto da minha irmã. E aí eu falava, porque tá tirando leite do bezerro, né? E não falei, mas eu nasci vegana, tá? Eu nasci vegana. Nasceu vegana, Tive mulher? o privilégio de nascer vegana. Olha isso, gente. Nunca tomei leite na minha vida. Não, nunca precisei, nunca me fez falta e aqui estou, né? Porque tem essa história do cálcio, né, minha gente? Sim. Pois é. Mas, enfim, falando do sobrinho, ele parou de comer carne, parou de tomar leite.
sabe? Ele tinha 4 anos, hoje ele tem 8. E sua irmã, como reagiu a Meu isso? sobrinho, ele é filho do meu sobrinho. Então ele é meu sobrinho neto, né? Tá. E aí meu sobrinho ficava, tia, mas ele não quer comer carne de jeito nenhum. Porque ele ia me perguntando e eu falava, olha, tem que matar a galinha, né? Tia não quer matar a galinha, tia não gosta que mate a galinha, eu quero parar com isso. Mas por que você não come carne, tia? Porque tem que matar a mãe do bezerrinho. Aí ele ficava morrendo de dó, sabe? Olha que bonitinho. E aí não come há 4 anos, ele... Então é exatamente isso, né? Às vezes a pessoa quer pregar o veganismo de uma forma mais alta lá em cima, como dizia meu pai, dá comida para girafa. É ovelha aqui embaixo, né? Tem que dar um gramadinho, uma coisinha mais baixa para a ovelha comer, e você vai e prega lá em cima que ninguém vai te suportar, né? Então o exemplo arrasta, né? Mais do que as palavras, são as atitudes, os exemplos, né? Exatamente. Você fala manso, não precisa, né, gritar. Porque se você está falando de uma causa que é de amor e de compaixão, né? Não adianta você trazer isso com agressividade, né? Com impaciência, com irritação, porque você vai afastar as pessoas. Vai falar, gente, mas ser vegano é isso? Então tô fora. Porque também é um contrassenso, né? Claro, nós somos pessoas com as nossas limitações, mas se você vai falar sobre a causa, tem que ser no mínimo nesse tom. Porque é sobre a essência do que vai além. Só que nós somos o espelho disso tudo, né? Então as pessoas... passa por isso também, né? Passa por essa questão. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você ministra aulas, você faz tudo isso, né? Você percebe que hoje tem uma crescente de pessoas vindo junto? Gente, eles estavam falando de VegFest aqui. Para quem não sabe, é uma feira vegana que, claro, quando esse episódio for ao ar, essa feira já terá acabado. Mas fica o convite aí, porque nós temos eventos sempre. São Paulo é uma cidade que, né, ela geralmente tem bastante eventos, existem feiras veganas ao longo do ano, tem 2 grandes aqui em São Paulo, né? Que elas sempre estão acontecendo. Sim. Tem a VegFest, que é uma feira anual, que ali são expositores somente veganos que estão ali. Então, para você ver, além de ser um estilo de vida, uma filosofia, é um mercado que está muito em ascensão, né? Exato. Então, e que bom, nós ficamos muito felizes por isso, né? Até as grandes marcas estão vindo para isso. Claro, elas estão vendo isso como uma questão de econômica, de lucratividade, mas quem ganha com isso são os animais e o meio ambiente e o planeta. Então, é uma reação em cadeia, né? Acaba sendo uma reação só. Então, fica o convite para vocês conhecerem. Tem outras feiras também, sempre tem outros eventos aqui em São Paulo, que vale a pena conhecer. Tem cosmético, tem comida, tem vestuário, tem tudo, tem aulas... né? Tem aulas lá de culinária, tem tudo mais, porque é sobre isso. Eu sou de uma época lá que você falava que era vegano, Jesus, para você achar alguma coisa para comer, era um Deus nos acuda e era muito caro. Muito, muito caro. Hoje não. Jesus, você tem tudo fácil, tudo rápido... E que bom, e que se expanda cada vez mais, né? Sim. Mas como que você percebe esse público hoje? Assim, você percebe que a cada ano, nos locais onde você vai, onde você sempre está ministrando suas aulas, vem crescendo esse público? Como que é isso? Olha, inclusive hoje, né, foi o dia da minha palestra culinária, e até muito bom essa pergunta, porque hoje eu encontrei 2 moças que falaram, o ano passado eu vim na sua palestra, e aí comecei a cozinhar e te seguir, ver o que você faz e começar a fazer também. Né? Olha que não tem muita coisa, eu fiquei muito contente, né? Porque eu não falo muito. Mas se me mandam mensagem, pergunta, eu não lembro quem é, mas eu respondo. Claro. Né? E ensino. E era vegetariana e disse que parou de consumir proteína animal. E as 2. Olha, e aí eu fiquei legal. Muito feliz, né? Isso aconteceu hoje. Que bacana, muito feliz. Né? Isso é muito e no bom. meio do ano, em julho, eu fui para a Serra Negra, né? Elaborar um cardápio vegano de vegetais para um restaurante que não era, mas precisava de uma culinarista para elaborar esse cardápio. E a aceitação em Serra Negra foi assim fantástica.
fantástica. Porque é uma cidade turística, né? Uma cidade do interior daqui de São Paulo, uma cidade turística, um ponto turístico, que não tem muitos jovens, mas tem pessoas idosas, né? Porque os jovens vieram tudo para a capital. Então, tem muitas pessoas idosas. E aí, eu comecei a falar com eles, olha, a proteína vegetal é mais saudável. E aí, eles ficavam de boca aberta, assim. Ah, então vou parar de comer ovo. Porque o médico falou que eu preciso comer muito ovo, né? Vou trocar o ovo. E aí, falei que tem proteína, o feijão, maravilhoso. A proteína de soja. E a aceitação foi divina. Muito bom. Então, o que eu acho mesmo é que falta esclarecimento. É engraçado, você tocou num ponto importante, porque com as redes sociais, com o mercado crescendo, ainda assim, as pessoas têm essa questão da falta de esclarecimento, de dúvidas. E é engraçado isso, né? Por exemplo, eu trabalho lá no Lar Viga. É um local que vai muita gente. E o público lá ele é muito misto. Então, você tem os veganos, você tem os vegetarianos. Sim. Você tem as mães que estão amamentando e a criança nasceu com intolerância à lactose ou até a PLV. Aí, essa mãe chama desesperada. Isso é muito comum acontecer lá. Eu estou amamentando, meu filho é intolerante à lactose ou à caseína e eu não posso comer nada. O que eu vou comer? Gente, isso é muito comum acontecer. Ou tem aquele público que vai lá e fala assim, de segunda a sexta eu como certinho, que seria, no caso, comer light, final de semana eu chuto o balde. Enfim, a gente vê que é um público muito misto, mas que estão se abrindo para isso. Exato. E aí a gente entende que quando uma pessoa vem para o veganismo através do paladar, através do prato, ela vai entender que ele vai muito além disso. Né? Que o veganismo, ele começa ali, na escolha da sua refeição. Sim. Só que ele é muito mais amplo e é maior do que isso tudo. É o conceito que vem atrás. Porque o que eles entendem é que a proteína só tem na carne animal. E isso é uma falácia, né, gente? Imagina, e a proteína? Não é? Meu bem, tem a soja, que é campeã de proteína. Tem os feijões, né? As leguminosas, né? As leguminosas, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, o que falta? Esclarecimento. Gente, olha, a direção já falou que eu só tenho 5 minutinhos aqui. Eu amei estar com vocês. Padre, gratidão. Tá numa batida corrida, né? Veio de tão longe. Tá participando todos os dias da VegFest? Todo dia. Eita, Laia, não descansa. Ainda arranjou um tempinho para estar aqui com a gente. Muito, muito, muito grata. Minha querida, foi um prazer. Você com essa sua voz mansa, esse jeitinho de falar. Coisa boa, gente. Você é uma querida, uma linda. Muito obrigada. Gente, vou dar um spoilerzinho que nós vamos... Ela vai voltar aqui com coisinhas gostosas. Olha, gratos. Eu vou me despedindo aqui das meninas. Eu vou pedir para vocês se despedirem. Padre, vou deixar... o senhor se despedir por último, deixar uma mensagem para toda a nossa audiência aqui do Natal, da essência do que é isso. E mais uma vez, muito, muito grata. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Meninas, vocês que estão aí do outro lado, eu espero de coração que vocês tenham gostado, que foi uma proposta aqui, acima de tudo, para falar sobre amor. Acima de qualquer coisa. E que esse Natal seja um Natal de renascimento. Em todos os aspectos. E que, essencialmente, ele venha de dentro para fora. Porque quando as coisas elas vêm da nossa verdade, aí sim elas se sustentam. Então, que venha disso. Que passe a fazer parte daquilo que faz sentido para você. E que você se permita renascer. Então... para você que está aí do outro lado, um Feliz Natal de renascimento, um Feliz Natal vegetal. Eu vou dar as mãozinhas muito aqui, bem. Que aí adoro. E olha só, eles vão estar falando um tchau. E aí eu me despeço também com aquele recadinho de sempre. Se ame, se acolha, se respeite, honre a sua história, porque sempre é de você, para você e por você, que é diferente de só você, viu? Um beijo, minha querida, pode falar um tchau.
Pessoal, muito obrigada. Que vocês tenham um excelente Natal. Não esqueçam de deixar as diferenças de lado, aproveitar a essência das pessoas e a sua também, como a Edi falou. E muito obrigada pelo acolhimento e que vocês tenham um Natal de renascimento. Ai, gente, você é tão linda, dá de apertar as bochechas assim, gente. Padre Paulo. Querida Edi, Mara, nossas internautas e todos os outros que nos acompanham. A gente falou tanto no plano de Deus, né? E esse plano, esse reino de Deus, ele não é... A gente não vai esperar ele sentado que caia do céu. Ele é construído por cada um de nós. A Mara tem uma parte muito importante nisso, né? Porque ela faz acontecer esse plano de Deus. Exatamente. Pela parte da alimentação, que é essencial para cada um de nós. E o trabalho dela proporciona essa vivência do plano de Deus. Então, eu queria te louvar por isso. E a gente sabe, né, que o grande símbolo do Natal é uma estrela. É aquela estrela que guiou os reis magos até o local onde Jesus estava. E hoje a humanidade, ela parece perdida, ela não consegue encontrar Deus. Então ela está precisando de uma estrela que guie até onde está Deus. E eu creio que a grande estrela é o veganismo. Ele é essa filosofia de vida que nos proporciona viver o plano de Deus, que nos proporciona construir o reino de Deus. E que Jesus encontre nesse Natal, no nosso coração, a manjedoura de Belém. Humilde, simples, mas acolhedora. E que acolhamos Jesus assim como os animais o acolheram. Foram as primeiras testemunhas da vinda do Salvador. Foram os animais. Foi o boi, a vaquinha, o burrinho, as ovelhas. Provavelmente tinha ratos lá, que era um estábulo. Né? Então, que Jesus nasceu ali porque se ele fosse em outro lugar seria morto, né? Então, que nós tenhamos essa acolhida, essa alegria que esses animais tiveram no nascimento de Jesus. Ai, gente, que lindo! Beijo! Muito obrigada. Aê!